Olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dê o seu like e compartilhe! Gente, estou feliz demais, Conte. São vários motivos dessa felicidade extrema que eu tô agora. E felicidade assim, não que eu não sofro não, gente. Mas assim, eu tô tão plena e tão realizada. Como a gente já comentou aqui no canal há pouco, eu fiz a cirurgia de redesignação sexual. Eu sou uma mulher trans, autista. Sou uma mulher autista e ponto, né, gente? Vamos parar também de ficar rotulando tantas coisas. Mas, na verdade, assim, por mais feliz que eu esteja, por mais plena que eu esteja, a causa da minha felicidade mesmo, nesse momento, a maior causa é dessa mãe aqui. Uhul! E é por isso que hoje a gente começa uma nova... Vocês já viram, né? Até cenário diferente, uns chiques desse tanto. Porque assim, a gente começa uma nova empreitada agora, uma minissérie, uma mini websérie que a gente está fazendo agora, Transparentes e, adivinha de quem veio esse ver? Da parente. É o seguinte, eu queria muito desmistificar algumas coisas que foram fazendo sentido na minha cabeça. Mas não é o meu lugar de fala, né? Porque essa vivência é da minha filha. Mas eu tô aqui, eu quero falar também. E eu queria mostrar exatamente para a família que vive situação semelhante e que tem muito mais gente do que a gente imagina, que a coisa não é o bicho de 7 cabeças que todo mundo coloca. Então, eu pensei assim, como é que eu posso falar? Eu só sou parente, mas eu sou uma transparente, né? Então, tem que falar de maneira acessível, que seja transparente mesmo para as pessoas. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que quando a gente fala na cirurgia em si, muitas pessoas pensam, mas o que é isso? Brincando de Deus, isso é impossível, isso não tem jeito. Pois bem, a cirurgia plástica chegou a um ponto tal que... E essa cirurgia não é só plástica, não é questões de saúde mental, é importante a gente também ter isso em mente. Mas a cirurgia plástica, ela veio num crescendo em que ela hoje pode ser usada para o bem e para o mal, transforma o rosto de pessoas, constrói um novo rosto, reconstrói órgãos perdidos, né, num acidente, alguma coisa assim. E aí, juntando com a necessidade orgânica das pessoas, com a necessidade mental das pessoas, a gente chegou à junção disso tudo e hoje a gente pode fazer essa cirurgia de redesignação. Então aqui, o que a gente vai querer nessa websérie é contar a nossa vivência, como essas coisas desenrolaram e como você olhando de frente, com foco no ser humano, no relacionamento humano e no amor, na harmonia familiar, como que você pode conseguir isso tudo. Não é assim? E é importante conseguir. Porque, gente, a gente não brinca de ser assim, não. Existem números, existe uma coisa muito séria por trás disso tudo. Eu não seria ninguém sem a minha família, embora eu não acredite tanto assim nesse momento, numa ideia de família muito próxima e grudada. Eu vejo que existem pessoas maravilhosas e quando a gente se junta, se a gente tem essa ligação, a gente precisa se fortalecer mesmo. A família é muito importante. Por isso, a família aqui, representada pela maravilhosa mãe que eu tenho, que eu não sei como expressar minha gratidão por tudo isso, pela sensibilidade mesmo. E a gente, quando nasce, a gente tem uma designação que é dada por um médico de fé pública, de que você nasceu então um menino, uma menina. Depois a gente acaba estudando, vê que tem pessoas que são intersexo, podem, por exemplo, os antigos que chamavam antigamente de hermafrodita, que a pessoa pode ter variações, não é aquela coisa XY vai ter um pênis, por exemplo. Mas o principal é que ali na hora de um médico falar, ele vai falar 2 opções, feminino ou masculino. E na realidade, há um leque biológico também de possibilidades dentro disso, e um leque também de construções sociais, do papel do que seria esse masculino e esse feminino. Há, sobretudo,
o que a pessoa é em essência e identidade. E quando essa essência e essa identidade ela é incongruente com o que foi designado no nascimento, pode haver, isso não acontece com todas as pessoas que se identificam como transgênero ou transexuais, mas no caso de... mas pode haver sim a possibilidade de a pessoa ter um sofrimento muito grande porque o seu corpo não está de acordo com a sua mente. Ela precisa adequar o corpo à mente, e ainda bem que a gente tem tecnologia para isso, ainda bem que isso pode eliminar toda essa depressão, essa ansiedade, todas essas crises de agressividade, por exemplo, que a gente vai abordar mais para frente. Então, o que acontece? Existem cirurgias de afirmação de gênero, e uma delas, a principal, a meu ver, que mudou a minha vida, redesignação sexual, em que é feita, no meu caso, né, foi feita uma vagina anatomicamente idêntica à de qualquer mulher cis-uretra, 4 centímetros. Fisiologicamente é a mesma coisa. O ponto é o seguinte: o ponto é que isso não é um capricho sexual, não é uma questão da relação com os outros necessariamente. É uma relação de você com você mesma e de como você pode se ver e se amar do jeito que você é. Isso é um direito básico, né? A gente fala tanto em autismo de aceite seu filho, ame seu filho, tenha orgulho autista, algumas pessoas falam. A gente precisa disso. No seu caso, Sofia, para ser sincero, o que eu observei ser muito forte é que você podia ter uma identificação com o mundo, a sua identidade era feminina, ok, isso eu sei desde bebezinha, era desse jeito. Mas na medida em que você foi crescendo, e principalmente na pré-adolescência e pré-adolescência, a Sofia apresentou forte repulsa pela genitália. Ela não se via nessa representação, era como se ela pudesse tirar, ali naquele momento ela tiraria. Era como se não fizesse parte do corpo. E assim foi sendo até agora, que de fato não faz. E é importante a gente perceber que essa disforia, como é chamada, ou incongruência de gênero, que é um termo mais adequado, mais moderno, mais atual, ela é um diagnóstico médico. A transexualidade ou a transgeneridade não. Eu posso me identificar de uma maneira tal, mas a disforia envolve sofrimento, envolve questões que afetam e prejudicam a vida funcional da pessoa, não é por um capricho, mas ela começa a não conseguir trabalhar, a fazer o autocuidado de um jeito tal por causa dessa disforia. Então isso é muito sério e precisa ser observado. Hoje, finalmente, eu me sinto plena em equidade. Mas aí vocês podem pensar, no caso do autismo, o que isso tem a ver com o autismo? A gente sabe, por pesquisas quantitativas, com metodologias muito duras, muito confiáveis, que olharam, que tiveram reflexões e análises, também em pesquisas mais qualitativas, de poder colocar, de entender um pouco, de não dar uma impressão apenas, mas de colocar grupos diferentes de pessoas, de idades, classes sociais, enfim, vários grupos de pessoas. Foi possível observar que em tudo isso, as pessoas autistas elas têm 7,59 vezes mais possibilidade de expressar essa incongruência de gênero. E já são pessoas que têm os seus desafios de autonomia e de várias questões, por isso a gente precisa estar, e até de ansiedade e depressão também. Então a gente precisa atender para saber separar o joio do trigo. Mas qual seria o papel da família nisso? Eu sei que tem muitos pais, papais e mamães, né, que acompanham a gente. A primeira coisa é a gente entender que quando a gente é mãe, quando a gente é pai, a gente não tem um bonequinho de argila para a gente mudar do jeito da gente. Então é preciso, a gente está aprendendo a ser pai e mãe também, mas é preciso um olhar diante daquele serzinho, aquele ser vivo que veio para a gente. Desde sempre eu percebia esse tipo de interação da Sofia com o mundo, uma identidade mais feminina. E desde sempre ouvindo um tanto de coisa, nem ser, aliás, 99% descartável, porque a sociedade ainda continua bem assim fortalecida no sentido de julgar e sentenciar comportamentos. Eu, como estava sofrendo aquilo na pele, fiz o contrário. Quando o desconhecido te assusta, não adianta você negar porque ele não desaparece.
Porque se você negar, só traz sofrimento para você e para o seu filho. Se você ama seu filho, se você ama sua filha, é necessário que você compreenda isso. Então eu me debrucei sobre o que existia, acadêmico, de depoimento, e fui estudar. E aí eu percebi, gente, as famílias estão muito mal informadas. A sociedade está muito mal informada. Porque quando eu fui lendo e destrinchando, eu fui percebendo de fato a identidade da minha filha. Eu fui percebendo que tinha caminhos para tornar a qualidade de vida dela melhor. E eu não ia medir esforços para isso. E aí eu percebi uma coisa terrível. O que as famílias fazem? Nossa, mas a estatística de assassinato é muito maior em pessoas trans, a sociedade rechaça, não tem emprego, a pessoa só tem um funil que leva para a prostituição. Se isso pode ser verdade, isso é verdade, se, somente se, a família for a primeira a dar o pontapé nessa pessoa. Quando você nega isso e a primeira a dar o pontapé, a sociedade covardemente se sente no direito de ir lá e pichar e taxar. Poxa, se a pessoa ela é rechaçada pelos próprios pais, então assim, que dirá a sociedade? Então a minha filha não deixou de ser minha filha. A minha responsabilidade de construir um valor, de educar um valor para o mundo, para a sociedade, continuava a mesma. E aí, tem jeito? Tem. A gente começou a pesquisar de maneira unida, o que a gente não entendia, a gente buscava, o comportamento que não era adequado, a gente tinha psicólogo nos acompanhando, e aí foi que começou assim, essa nossa trajetória para buscar essa cirurgia de redesignação da Sofia. Mas isso parece que é um outro caso para um outro episódio. Eu penso que é maravilhoso a gente poder, é muita coisa, gente. E eu até fiz meu mestrado sobre essa questão de pessoas que são autistas e transgênero, mas é interessante a gente focar em qualidade de vida sempre. Mas eu quero, é muita informação, é muita descoberta que a gente teve, e agora eu estou plena e feliz, e agora eu estou preparada para compartilhar com o mundo essa descoberta. Então, se eu estou preparada para compartilhar com o mundo, fiquem com a gente, porque semana que vem tem mais e a gente vai começar bem do começo. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Grande beijo. Até mais. Olá, você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe! E, gente, nessa felicidade toda de compartilhar tanta história, tanta vivência, tanto dado também aqui em Transparentes, a nova série do Mundo Autista, eu confesso que eu tô muito empolgada, assim, mas vamos começar do começo. É isso, gente. Vocês que estão nos acompanhando já sabem, né, o porquê dessa websérie, mas o mais importante, isso tudo começou na minha vida lá na infância da Sofia. Eu já percebia essa relação dela com o mundo de uma forma mais feminina. E, gente, é tão interessante que, assim, pessoa para dar palpite, eu vou te contar, ó, assim. Agora o palpite da pessoa, mas ninguém ouve, porque eu com 3 anos, eu já sabia que eu era uma menina, eu não sabia que existia trans, não sabia nada disso. Eu sabia que eu era, não é que eu queria ser, eu era. E eu cheguei até a falar com você também, né? Ocorre que isso acaba ficando algo assim engasgado na minha garganta e na garganta da minha filha, porque se você vai trocar uma ideia, eles falam assim, olha esse modo que você está criando, como se a mãe tivesse o poder de transformar um filho ou uma filha ao ponto de ela distorcer a personalidade, a identidade de gênero, a sexualidade, que nessa altura do campeonato nem estava na parada ainda. Mas as pessoas apostavam, vai ser gay. As pessoas confundem muito isso, né, também? Exatamente. E o que eu já falei com vocês, toda vez que eu não entendo alguma coisa, o meu primeiro movimento é buscar entender, é estudar. E aí, um dos primeiros ensinamentos que eu tive foi que o gênero é algo no nível do cérebro, no nível do pensamento, no nível da forma como você lida e se comunica com o mundo.
Mas ainda assim, nesse ponto, o pessoal fala assim, mas ela só convive com mulheres, então ela vai ser dessa maneira. E eu sabia que não, que como é do cérebro, é algo que vem dela. E que... a gente tem estudo sobre isso, né? A gente não está falando aqui de achismo, a gente está falando de ciência. E aí, continuando, né, as minhas buscas, eu sabia que a sexualidade, ela tinha a ver mais com a genitália, feminina ou masculina. E então não era o caso de eu questionar se minha filha era homossexual a essa altura do campeonato, não tinha nada a ver. E que o afeto, a atração sexual, a construção de relacionamento é algo que vem no nível da emoção, do coração, que está ligado ao cérebro, evidentemente. Mas nessa nossa caminhada, a Sofia foi crescendo com seus conflitos e sofrimentos, e eu fui crescendo, sendo julgada, eu e ela, pela sociedade, até que chega a adolescência e eu falei, não tem jeito. Ela começou assim a apresentar disforia, incongruência de gênero mesmo. O corpo se manifestava e ela não aceitava aquilo, porque aquilo não tinha a ver com o que ela era na realidade. E era alguma coisa muito profunda. E não adiantava eu tentar conversar isso com alguém, porque as pessoas não entendiam. Nesse período, eu tive duas pessoas. Um educador, que era um grande suporte para mim, mas não necessariamente para a Sofia, porque incomodava ela saber que alguém mais sabia daquilo que estava trazendo tanto sofrimento. E aí a pessoa te dá de presente de aniversário um livro, Puberdade só para garotos, e você, sabendo que você é uma mulher. Eu acho isso uma ofensa. Eu entendo o lado de ele querer me ajudar, e era a maneira que ele queria que eu conhecesse um outro universo. Mas eu sabia muito, a gente tem que confiar na identidade. Não tem ninguém que tem o direito de dizer qual é a sua identidade, só você. Mas o caso dessa pessoa, uma coisa que eu... até aqui mesmo eu falo é o seguinte, eu entendo o sentimento da Sofia, mas o sentimento da mãe... Eu não sei o sentimento dele. Vocês viram, né, aqui? É isso aí. Eu entendo que o sentimento da mãe, do pai ou da pessoa próxima é de dar à pessoa todos os instrumentos, ferramentas para que ela chegue. É isso mesmo? Tá ok? Então tá. E de repente isso teve um papel muito grande que reforçou para a Sofia, não, eu não preciso estudar isso porque isso não tem nada a ver comigo. Ok, tá valendo. E meu psicólogo, que era para eu entender, porque nessa hora, vocês vêm aqui, já dá um atrito, é difícil também, tudo que eu falava parecia que eu estava tentando invalidar, tudo que ela falava parecia que ela estava tentando reforçar alguma coisa que para mim não era. É muito difícil a invalidação que eu vivi a vida toda, porque sinceramente eu nunca falei desse jeito o que eu vou falar agora. Mas o que eu vivi na minha trajetória, não estou falando desse psicólogo em particular não, mas de vários profissionais que me acompanharam, sim, configura para mim como uma cura gay, que eles tentaram fazer entre aspas, porque ele não é gay, é trans. Mas eles enxergavam como se fosse uma homossexualidade mal resolvida, e eles tratavam isso como você precisa vestir como homem, você precisa ter roupas que te representam, você não pode ser andrógeno, você precisa colocar a mão no seu órgão genital masculino enquanto você está socialmente, para mostrar que é macho, você precisa falar de futebol, você precisa disso, você precisa daquilo. Isso para mim é uma cura gay mesmo. Então percebam como é que tudo é invasivo, porque aí sai o amor e vem não saber, vem preconceito. Então a gente ficou na mão de muitos profissionais diante não dos saberes deles, mas do achismo dele, ou dos achares, né? E a gente percebeu que ainda há muito preconceito até nessa categoria médica. Até hoje ainda tem muito disso, porque a ciência ela não é um produto, a ciência é reflexão também, são dados e reflexões. Pois bem, perceberam? Foi tenso, foram dias difíceis, foram dias de muita luta, mas nós continuamos, porque é a nossa vida e a gente tem que dar conta dela. Quando chega a pandemia, abraça a gente, coloca a gente aqui, e aí foi a hora de todo mundo voltar mais para si. A Sofia já tinha tentado agradar as pessoas, falando, ok, então vou ser homossexual, mas você sabia que não era por esse caminho também. Homossexual é homem gay, por isso que é homem gay, né? É homem antes de ser gay, é uma questão de identidade, como ele se vê. Pode ser sim um homem
com um jeito de ser que a gente fala que é mais afeminado, mas não é feminino. É o feminino da mulher. O gênero continua sendo masculino e a sexualidade, então, o objeto de afeto, de amor e do desejo é uma pessoa do mesmo gênero. Porque também tem homens homossexuais que são extremamente masculinos no jeito de ser. Então, isso não tem nada a ver com o que a gente se enxerga, um básico da identidade, que é a sua apresentação, como você é nessa lógica binária, homem ou mulher. Então, quando veio a pandemia e a Sofia explodiu e não dá mais para segurar, explode tudo em mim. E eu falei, ok, que exploda mesmo, porque é para ser feliz? É para ser um valor para a sociedade? É para se achar? Tô com você. Então, tá valendo. Tá valendo. E aí, foi que a gente começou a agir. Esse ponto, olha, o pessoal fala assim, Selva, não sei como é que você aceita. Aceitação é uma outra coisa. Aceitação tem a ver comigo, como que eu lido comigo internamente. Ai, mas eu gerei assim, assado. Sou eu. Eu não posso desconsiderar isso, não tem nada a ver. Ninguém precisa me aceitar, aceitação. eu só quero ser respeitada, ninguém precisa me aceitar. Só me respeita, e a Sofia não tem nada a ver também com a minha aceitação. Sim. O que ela tem a ver é com a nossa relação. E nessa relação eu preciso respeitá-la. E para respeitá-la, eu preciso vê-la inteira, plena. E se ela precisava de acolhimento para ser plena, ela teria e tem sempre. É por isso que eu digo, você é a mãe maravilhosa, o suporte familiar que nem sempre a gente tem. E que eu tenho da minha mãe. E aí ela é a pessoa maravilhosa. Mas não tem outro jeito. É a minha filha perfeita. Qual que é a filha perfeita? É aquela que veio para você. Ela tem características diferentes e ela é a perfeição para mim. E a gente pôde unir forças e buscar caminhos. Hoje eu posso dizer que eu enxergo a minha filha de maneira completa. Não tem essa, Selva, você perdeu um filho. Não, gente, eu deixei de ter o ser humano ao meu lado pela metade, cheio de conflito, cheio de diversas coisas. Hoje eu tenho uma pessoa inteira. E é interessante que eu sou contemporânea à Roberta Close. Nossa, E eu me lembro, à época, como que era difícil entender essas coisas. Ela foi uma mulher à frente do tempo dela. A Roberta Close foi a primeira trans e ela era... Como ela era uma mulher muito ligada a essa questão de ser mulher. Ela não mantinha elementos do masculino, não dava para conceber ela como homem, hipótese alguma, embora ela tivesse o genital masculino. No Brasil, a cirurgia era proibida, ela fez a mesma cirurgia que eu, mas teve que ir para fora, enfim, porque eram outros tempos. E a Roberta Close foi uma modelo, atriz, ela não deu conta da fama aqui no Brasil. Ela agora vive muito bem vivida, é uma mulher muito bem sucedida na Suíça e com uma vida super discreta. E eu admiro muito, porque, gente, se hoje eu tenho medo de gravar esse vídeo, mesmo. Mas eu gravo porque eu acho que vai ajudar muita gente, mas eu tive muito medo. Agora que eu tô plena, até eu tô feliz do jeito que eu sou, sabe? Imagina naquela época como que a Roberta não se sentiu. Uma homenagem à Roberta Close nesse vídeo é muito importante também. Mas o que eu queria dizer retomando, para a gente já finalizar aqui, porque tem os próximos capítulos da nossa série Transparentes, é o seguinte. Essa cirurgia de redesignação sexual que eu fiz, ela soa muito como o final de toda uma trajetória que foi muito pesada. E que ninguém ficava sabendo porque a gente tinha vergonha e medo do que as pessoas podiam agir. Mas, ao mesmo tempo que ela foi desse jeito, ela também, esse fechamento, esse desfecho, no final feliz, gente, quem não adora um final feliz? Vamos ver Cinderela, essas coisas eu amo. Todo mundo adora um final feliz, mas eu não precisei de príncipe não, gente, eu precisei de mim mesma. E aí que chegou o final feliz, eu percebo, o que vem agora? Acabou? Não. Esse foi o início perfeito de um agora. Sofia nunca tinha chegado, agora ela chegou, está pronta, plena, para ser feliz e para fazer tudo o que ela sempre quis fazer. E daí a importância, gente.
É aí que reside a esperança. Enquanto uma Roberta Close demorou 10 anos para conseguir mudar o nome dela no papel, já sendo mulher, sendo até operado, sendo constrangida, já sendo mulher redesignada, ela demorou 10 anos. Sofia fez isso hoje no Brasil em menos de um mês. Então, assim, isso é esperança. O que a gente faz aqui é um esforço sobre-humano para levar informação à sociedade e ser solidária com as famílias que estão sofrendo com isso, sem precisar ter esse peso do sofrimento. Tem que ter ação, acolhimento, porque a sociedade precisa de valores humanos. E eu não tenho dúvida de que a minha filha, como a filha ou filho de muitos, são para a sociedade. Vamos deixar o ser humano ser pleno e existir. Gente, até a próxima capítulo, não, até o próximo capítulo. Vamos para a próxima, pessoal. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau. Transparentes. Olá, você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Aproveite que você está aí, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilhe! A gente está nessa websérie Transparentes e, na realidade, as pessoas devem se perguntar: ok, eu tenho alguma situação semelhante, por onde começar? O que eu tenho que saber? Existem duas possibilidades. Que você tem um caminho de começar a pesquisar pelo setor médico particular, e o SUS, Sistema Único de Saúde, que também faz a cirurgia de redesignação. Só que, por exemplo, no caso de Sofia, quando ela procurou psicólogo, tinha que ter um laudo, né, Sofia? Sim, na realidade, eu comecei o tratamento com um psiquiatra que é especialista em pessoas trans, né? Ele até não era, a área dele não era o autismo, mas eu precisei dessa demanda, porque os profissionais de autismo, muitas vezes eles não compreendem toda essa nuance da pessoa. Então eu procurei um psiquiatra com essa característica, mas mantive a psicóloga que, além de ser especialista em autismo, ela tem conhecimento sobre as variações, as possibilidades de gênero e de sexualidade dentro do espectro autista. E os dois foram me acompanhando, os dois discutiram o caso. O psiquiatra solicitou até investigação psicológica para ver, por exemplo, questões de inteligência, não tinha uma questão de déficit intelectual, de cognição, né, que poderia atrapalhar, um sintoma psicótico, que eu poderia não ter a dimensão de como que seria a cirurgia ou estar vivendo uma outra situação. Mas não, eu tinha total condição de tomar a decisão naquele momento. Então, com essa conversa, que é muito importante, porque o psiquiatra, veja, ele não entendia de autismo, como é que ele foi se abrir para esse universo? Ele nunca tinha dado esse relatório. A gente precisa de relatório de um psiquiatra e uma psicóloga para ninguém no espectro. Eu sou muito grata a esse médico, porque ele conseguiu abrir a mente e conversar, inclusive, com a minha neuropsicóloga, e os dois foram acompanhando tudo isso até chegar no meu relatório de disforia de gênero, e que havia sim uma necessidade, mais do que um desejo, uma necessidade para a minha qualidade de vida de fazer a redesignação. Nesse meio tempo eu já fazia o que no caso do particular é isso, 1 ano de tratamento com endocrinologista hormonal, tomando à época, eu não vou citar nomes, mas bloqueador de testosterona e hormônios femininos. E eu estou mantendo uma dose baixa, assim, não é uma dose tão assim não, mas já tomava há bastante tempo, há 1 ano, né? Então tem o endocrinologista também, que é uma pessoa muito importante, porque para você fazer a cirurgia, no particular, é 1 ano, no SUS são 2, é necessário que você precisa viver como mulher, né? Como o gênero, o sexo que você se identifica, mas já com a expressão totalmente feminina e com essas questões, esse acompanhamento
tanto psicológico, psiquiátrico, quanto hormonal também com o endocrinologista. Ocorre que do SUS, depois que você aguarda 2 anos, né, no particular é 1 ano, você está numa lista que hoje está dando em torno de 18 anos de espera. Em alguns casos chega a 18 anos. Então, o que eu quero dizer? Percebo que o caso é de saúde pública. E quando você tem acesso a uma saúde pública com dignidade, você não permite que o seu filho ou filha vá tomar hormônio pela cabeça dele, comprar em mercado paralelo, clandestino, porque a preocupação é essa, é com a saúde do ser humano. Então a Sofia teve todos esses passos acompanhados. O psiquiatra que hoje está ao lado dela, ele trabalha no laboratório que o SUS tem no Hospital Eduardo de Menezes, que aqui a gente tem esse laboratório especializado na condução desses casos. E aqui a gente ainda não tem pelo SUS a cirurgia. Aqui em Minas Gerais. Que só tem 5 lugares do país, Porto Alegre, Pernambuco, São Paulo e mais outros 2 que me fogem aqui, mas é fácil também de procurar na internet. O que é importante? É saber que o primeiro passo sempre é procurar quem nos ouça, quem nos acolha. No SUS, então, no caso de Minas Gerais e de Belo Horizonte, a gente tem esse laboratório. Ambulatório. No caso da sua cidade, do seu estado, você pesquisa, né? Porque aqui comigo com a Sofia foi assim, a gente foi na base da pesquisa. Sim, eu como autista aqui perfoca, a pesquisa aí que veio mesmo, sabe? Mas uma coisa, nessa pesquisa toda, eu precisava, como aqui não tem como fazer a cirurgia, eu tive que pesquisar um local para eu poder operar, né? E aí eu cheguei... primeiro, olhei, muita gente faz essa cirurgia na Tailândia, tem até o Dr. Kamol, super conhecido, mas gente, eu sou autista, eu sou meio chata, às vezes como hiperfoco, mas eu não gostei muito de algumas estéticas, algumas coisas que eu cheguei a pesquisar, não é que é ruim ou mal feito, ele é uma referência enorme, mas é porque não era o que agradava a mim naquele momento. Então, naquele momento isso é uma coisa que ia ficar pra minha vida toda, né? Não conta tudo não, que é o próximo episódio. No próximo episódio, gente. Porque aí que a gente vai contar esse rolê todo, então, tem muito mais pela frente. Vamos lá, vamos descobrir. É isso aí, pessoal. Continuar pesquisando para ser feliz, com saúde e qualidade de vida. Até a próxima! Olá você! Seja muito bem-vindo ao Transparentes. Olha, dando sequência, né, a essa nossa série que a gente está tratando com muito carinho, a gente quer falar que nesse processo dessa cirurgia de redesignação, tudo tem que ser muito bem pensado. E a gente, em Blumenau, a gente teve uma grata surpresa que quando a Sofia foi operada, ficou uns 3 dias no hospital. Depois ela saiu para se recuperar antes de vir para casa e ficou numa casa de uma família muito interessante. Uma casa de recuperação e hoje meu coração até quentinho para falar sobre. Pois é, porque lá na realidade é uma casa em que as pessoas operadas vão para lá se recuperar de redesignação ou se fizer alguma cirurgia na face, enfim, qualquer procedimento. E aí, lá tem algumas características interessantes e a mais que me deixou muito tranquila é que a pessoa é um casal, né? E a pessoa que toma conta, a mulher, ela é enfermeira desde os 13 anos de idade, sem exagero. Com 13 anos ela bateu na porta do hospital e pediu emprego e eram outros tempos, né? E lá ela ficou ajudando, né, Sofia? Aquela coisa toda, e depois ela veio ser contratada pelo hospital. E hoje ela é aposentada, embora seja jovem, né? Está na casa dos 50 recém-completados. E tem essa casa junto do marido dela e das irmãs. Gente, a forma como tudo funciona é maravilhosa. Eu diria até... Isso que eu ia falar, mas vamos deixar a Sofia dizer do aspecto da
como paciente, que depois eu ainda vou contar mais coisa. Fico até emocionada e para mim é difícil não falar nesse momento, porque a Claudete, essa pessoa, e o marido dela, Vitor, são um casal assim de extrema maravilhosidade, se essa palavra. Se existe, eu inventei. Porque assim, os dois são muito afetivos, mas não de um jeito meloso. Eu sou afetiva, mamãe te amo. Nós somos melosas. Nós somos melosas, tá vendo? Não sou afetiva necessariamente, não, mas somos melosas. Nós somos afetivos e melosas. Tem gente que é afetivo, mas na deles. Eles são na deles, mas você sente esse afeto transbordando. Esse amor, ele transborda em todos os sentidos. No sentido profissional, seja o marido acompanhando a gente em uma atividade ou outra, seja de saúde, né? Enfim, seja essa dona da casa também dando todo o suporte que você precisa naquele momento. E para mim, sem desmerecer, minha mãe também concorda comigo, porque inclusive ela que me fez ter a dimensão disso. A gente é muito grata aos médicos, anatomia, fisiologia perfeita. A gente, é realmente importante isso, esse investimento valeu a pena, mas o diferencial que faz lá ser lá tem nome, sobrenome, que é isso. Claudete Joubert. Eu não sei falar em alemão, não, assim. Aí, vocês podem pensar assim, mas por que vocês resolveram fazer um programa disso? Porque a gente está num mundo em que está tudo muito desacreditado. A gente pensa assim, a gente começa a pensar sem esperança. Então, de repente, você vai parar num estado que não é o seu, numa casa que não é a sua, que você paga. Mas que você vê que para além daquele valor, que é um valor justo, não é nada exorbitante para ficar riquíssimo às custas daquele valor, é algo justo, e eu acho muito bom pagar preço justo nas coisas, mas para além desse valor monetário, tem o valor de eu saber que minha filha estava ali super bem cuidada, e que não era porque era minha filha não, que outras que estavam lá sem as mães, estavam igualmente bem cuidadas. E quando você pensa assim, então é fulano, é beltrano, é todo mundo. Porque lá, quando começa assim, 6 horas da manhã, a gente começa o café da manhã, parece 8 horas, então 6, 7 horas que a família chega para já dar conta da casa, gente, é um trabalho assim, tão coordenado que você passa o dia com o dia todo ritualizado, você passa o dia todo super bem cuidada e com cada detalhe. Então, assim, essa pessoa está com tal dieta, ninguém esquece, está ali tratadinho. Aí vem a pessoa, às vezes, do quarto, né? Aí já tem o cuidado de, não, essa aqui vai sentar no sofá, porque ela não pode sentar à mesa. Enfim, é tudo muito bem pensado. E pra gente, eu acho que a gente ia ficar 10, 15 dias, e a gente ficou um mês. Sim, e na verdade a gente vai abordar mais os porquês disso, e também as mulheres, o próximo episódio é essa temática, as mulheres da casa de Claudete. Mas antes, então para fechar esse episódio de Transparentes, que a gente está abordando esse aspecto, o que eu gostaria de deixar registrado a gente, neste momento que a gente vive, tem uma visão muito distorcida do que é família. Lá eu senti o que é família. Senti o que é família com a minha mãe, que é a tônica desse Transparente, inclusive, a nossa relação. E senti lá a Claudete, o Vitor, com as irmãs também, todas maravilhosas. O que é família? Então é isso, gente. Um beijo. Beijo a todos, todas e todos, e beijo principalmente Claudete. Equipe Florencio, que são as irmãs da Claudete, Vitor Joren, que deu aí o nome para Claudete Joren. Vocês são demais. É esse tipo de pessoa que faz a diferença no mundo. São pessoas que cumprem bem a sua missão, o seu trabalho com competência e, para além disso, derramam humanidade, que é o que nos aproxima e nos faz melhor no dia a dia. É isso aí, pessoal. Até a próxima! Olá, você!
Sejam muito bem-vindos ao Transparentes. E hoje, seguindo essa emoção, que a gente... acho que essa palavra que define Transparentes, né, mamãe? Esse projeto tão maravilhoso dessa nossa websérie. Mas seguindo toda essa história, enfim, hoje a gente vai falar, na verdade eu gostaria até que você, mamãe, falasse mais sobre esse tópico, porque é o seguinte, enquanto eu estava lá sendo operada, anestesiada, no hospital, não sei o quê, alguém ficou lá e conversou com as mulheres da casa da Claudete, que a gente já falou no vídeo anterior, as mulheres operadas de redesignação sexual ou outras cirurgias referentes à feminilização e à afirmação de gênero. E disso, eu fiquei com inveja, porque eu queria ter conversado mais com as mulheres, também conversei bastante. É que é tudo. Mas narrativas de vida é a palavra, assim. São histórias de vida muito ricas que derramam humanidade. Então, compartilha com a gente, porque eu achei tão rico isso. Eu cheguei, quando a gente retornou, a gente chegou aqui em julho, no final de julho, e eu tava diferente. Eu tive a boa sorte de conversar com uma amiga de São Paulo, a gente está aqui em Belo Horizonte, e ela falou assim, Selma, você veio com muita riqueza de narrativas, de vida. E aí eu falei assim, nossa, é isso, a minha cabeça estava explodindo. Por quê, gente? Porque daqui da onde que a gente fala, do lugar de autista, de mulher trans, a gente olha para o lado e a maior parte das coisas que a gente vê é julgamento, é preconceito, é tudo diferente do que é ensinado por qualquer religião, que é amar o próximo. Não é julgar, esse próximo tem que ser assim, assim, assado para eu amar, não. O próximo tem que ser eu disfarçar de próximo, não umas coisas assim. Nada disso. Então, óbvio, gente, que eu estou fazendo a minha revolução humana a cada passo, a cada dia. Eu oro muito para não ser injusta, para compreender as pessoas, para que as pessoas me compreendam, para a gente formar uma sociedade melhor. E lá eu conheci realidades que me encheram de inquietação, mas de muita ternura também, de um desejo forte de que a gente perceba que todo mundo nasceu querendo ser amado e amar, querendo ser feliz. E aí eu conversei com algumas mulheres que lá estavam e que tinham feito cirurgias ou para o rosto ficar melhor, mais bonito, ou de busto, independente da cirurgia que fosse feita, tinham várias profissões. E tinham pessoas lá que moravam, várias pessoas que moravam no exterior e que no exterior tinham uma vida de acompanhante. E aí você fala assim, nossa, um jeito bonito de falar puta? Não. Porque até se a gente falar assim, a gente está julgando puta. E eu não quero fazer isso aqui, porque ninguém sabe da vida de ninguém. O que eu quero dizer é que existe sim executivos na Itália, executivos na França, executivos na América, né, nos States, que pagam para terem acompanhantes num jantar, numa reunião de negócios. Pode ou não haver sexo, né? Mas pode ser só de acompanhante para executivo. E quando você conversa com essas pessoas, vocês veem que aqui eram meninas pobres que foram expulsas de casa. Tão logo, aquilo que eu falei, sabe? Quando a família é a primeira dá o pontapé, tão logo elas se reconheceram diferente do que esperavam dela. Então, gente, é ser expulso com 13, 14 anos. Ninguém vê ali uma adolescente e uma criança. Todo mundo
Todo mundo não. Essas pessoas com um olhar que eu não consigo entender, vê ali pecado, aberração. Não pensa no que Jesus fez o tempo todo, que é estender a mão. Que Siddhartha Gautama ensinou para gente que vamos descobrir os sofrimentos do mundo para amenizar isso. Ou Nichiren falando que você deve respeitar a dignidade de toda a vida. Exatamente. E aí tinha uma em especial que topou conversar, e ela de boa falando sobre a vida dela, e ela foi expulsa e chegou em São Paulo. Gente, vocês não têm noção de como tem gaviões, como tem pessoas estranhas que não são vistas pela sociedade como as meninas ou meninos trans são vistos, e no entanto aproveitam-se deles, marcam ponto, cobra, bate, coisas que eu não imaginava ver numa websérie ou num seriado de televisão, de streaming. E a pessoa foi contando a forma como ela caía uma vez, se levantava. O que ela queria? Ela queria, da única maneira que a única fresta que a sociedade deu para ela, juntar um pouco de dinheiro para sair desse inferno que era aqui no nosso país, para ir para um outro país que acolhesse melhor. A gente pode talvez dar uma parada nesse episódio, porque eu tô mexida. Realmente é uma história, porque assim, é muito fácil do lugar assim de tipo, eu não vivi isso, não vivi nada disso. Eu vivi validação, eu vivi crítica, eu vivi afastamento de pessoas muito próximas pós cirurgia, eu vivi muita coisa. Mas é muito fácil falar, então tá lá porque eu devo, porque não sei o quê. Ou falar, essa é a vida melhor, e falar, não, gente, vida é vida, eu não tô aqui pra isso. O que eu vi lá e o que eu convivi foram mulheres que respeitaram, que trataram bem, foram carinhosas comigo, isso eu vi. Companheiras. E aí, sororidade. Quando eu acabei de ouvir essa mulher que hoje, depois de 9 anos, voltava ao Brasil para fazer uma cirurgia e buscar a irmã, que a mãe tinha morrido, para a irmã estudar e ter melhor vida que ela pudesse oferecer para a irmã. Eu vi na minha frente um ser humano com os nossos sonhos, que lutou os nossos princípios, com os nossos valores, com os nossos sonhos, que independente de ter tirado dela todas as condições, ela lutou com as poucas armas que tinha e estava ali na minha frente um ser humano digno. Eu até arrepio, porque eu falo assim, olha, se eu não conseguiria viver as coisas pelas quais ela passou os 14, 15 anos, eu já não conseguiria. Mas ela chegar do alto, eu acho que ela estava com uns 30, com aquela narrativa, trazendo um futuro melhor para a irmã, eu fiquei impressionada. Uma outra, de uma cidade lá perto, uma família acolhedora, embora tentasse entender, de pais evangélicos, pastores, que nem por isso deixaram de acolher ou achar que ela fosse alguma aberração, que viram nela também, nas limitações dele, a forma de acolhimento, porque a linguagem cristã é uma só, é o amor. E ao mesmo tempo a gente vê que as oportunidades, cada uma se fez com base nas oportunidades. A gente tem um caso em particular que, dois na verdade. Eu não acabei de falar esse casinho, não. Então essa que saiu de lá, ela estava com dificuldade porque as áreas que tinham melhor aceitação a ela, áreas profissionais, ela não estava dando conta de trabalhar. Então percebam, as empresas estão começando a ter diversidade e inclusão. É preciso, porque senão a gente empurra essas pessoas, que são pessoas como a gente, para uma marginalidade desnecessária e que tira dignidade do nosso país e divisas econômicas também. E tem mais um ponto, que foram as duas que eu mais me identifiquei. Uma delas, uma pesquisadora feminista, concursada, um cargo na área da educação. Seguiu a vida como Sofia, porque teve uma família que apoiou. E uma série de possibilidades de ação dentro
de estudar o feminino, de ser mulher, de entender com profundidade a história do feminino e como a gente pode usar isso hoje na nossa ação, porque muitas vezes a gente fala assim, feminismo isso, feminismo aquilo, mas a gente esquece das bases, a origem do feminismo. Então, isso é uma coisa. E a outra, também de uma família que deu todo o suporte, de mulheres muito fortes, uma mãe nordestina e um pai europeu, hoje uma empresária também muito bem sucedida. Na Espanha. Eu tive contato com essas duas e foram contatos que me marcaram muito. A gente está falando aqui de vida, a gente está falando aqui de humanidade, a gente está falando aqui de pessoas que dão certo, que deram certo, porque em algum momento da vida elas resolveram não entregar as pontas e teve gente que... Os pontos, né? Não sei como é que fala. Os pontos. Os pontos. E teve gente que estendeu a mão. Então, quando você vê homofobia, transfobia, xenofobia, caranguetrofobia, tudo de fobia, saibam o seguinte, não é nos dado o direito de hierarquizar e desprezar qualquer vida que seja. Nós, como sociedade, temos que nos acolher e fazer isso aqui dar certo e fazer o ser humano dar certo. Porque se você deu todas as chances, se o Estado cumpriu o papel dele e deu todas as chances, você pode falar em escolha. Caso contrário, não duvide. É a mão da gente que empurra pessoas dignas, honestas, maravilhosas para um caos que elas não mereciam. É isso, gente. Não tenho dito. Eu não tenho mais palavras, eu vou encerrar esse vídeo, mas me dá um abraço, te amo. Gente, sintam-se abraçados e abraçados todos, todas, todos. Está vivendo alguma coisa complicada na sua família? Com relação a droga, com relação a um filho que não nasceu da maneira que você queria, qualquer coisa, gente. Só existe um jeito, pelo amor. 2, quando a gente resolve arregaçar as mangas e lutar, a gente encontra nossos parceiros. A gente não precisa estar sozinho. Conta com a gente, que a gente está por aqui. Não somos lá essas coisas não, mas a gente faz o possível para melhorar dia a dia. Até a próxima, guys! Olá você! Seja muito bem-vindo ao Transparentes! Aproveita que você está aí, ó. Se inscreva no canal, dê o seu like e curta compartilhar. Mais informação, menos preconceito, né, gente? Vamos combinar. Vai nessa, Sofia. Vamos falar do quê? Hoje, não sei se vai ser exatamente o título, mas eu dei o título provisório de Pedra no Caminho. E assim, na verdade, são várias pedras, uma pedra atrás da outra. São essas coisas do dia a dia, porque às vezes a gente está assim, tá cheio de... Você já sabe, né? Tá cheio de... Tem um problema muito específico, uma situação que você está passando que não pode acontecer nenhum problema, né? Aí quando você vê toda a sua vida desanda, tudo uma loucura e assim... E acontecendo todos os problemas do mundo, e aí você descobre então que você é forte, você supera tudo, mas antes disso você fica com raiva e briga com todo mundo, inclusive com você mesmo. Que resumo bacana, viu? Minha filha, é isso mesmo. Na realidade, gente, quando a gente tem uma empreitada, vocês já devem ter passado por isso. Se você for ao dentista, será que isso, que aquilo, vai arrancar um dente? É um procedimento que tem, de certa forma, é um pouco invasivo, então você corre riscos. Eu me lembro que uma vez eu falei assim, doutor, eu quero tirar um pouco. Ortopedista, né? Dói minhas costas, doutor. Dói mesmo. Mexe com isso. Dói mesmo. Mexe com isso não, porque tem risco. Eu falei assim, doutor, um tanto de mulher arranca pedaço, põe pedaço, tem risco pra cima de mim. É assim. E realmente é. Né? Mas ele não insistiu, não. Tudo bem. Mas aí, quando a gente pensou nessa questão da cirurgia de Sofia, na primeira consulta, a gente ouviu tudo direitinho e, evidentemente,
A gente perguntou e ouviu também, existe uma possibilidade menor de alguma intercorrência? Sim, existe. E assim, a gente não vai aqui esmiuçar qual, o que acontece, porque são coisas que são íntimas, né? Mas a gente nunca pensa, tipo, por mais que você assine ou que você corrobore, que você sabe que pode acontecer x, assim, tipo, você não vai imaginar que aquilo vai acontecer com você, porque é 0,00001% de chance de que vai acontecer. E aí eu vou aproveitar e vou aqui chamar o pessoal da saúde para um dedinho de prosa. Seguinte, a Sofia tinha um projeto. A gente se arrependeu desse projeto? Não. De jeito nenhum. O projeto é dela, eu encampei assim, aplaudo, em momento algum. Tá perfeito, foi o melhor. Os profissionais foram os profissionais que tinham que ser maravilhosos. Sou grata a isso. Ocorre que quando há uma intercorrência que nem sempre está dentro da área daqueles profissionais, eles já ficam meio, eu percebi isso, com medo, sabe? Meio na reação assim, toda cirurgia pode ter alguma coisa, não me culpe, não isso, não aquilo. Nada disso. Aconteceu uma intercorrência muito simples. Qual vai ser o próximo passo? O que é que a gente tem que fazer a partir disso? Informação, vamos conversar, vamos resolver. A questão é essa, porque ainda mais nesse caso, que nem todas as cidades têm um aparato para... por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente é uma capital muito privilegiada com relação à cirurgia plástica, de uma maneira geral. Então, vem muita gente de outros estados. Mas é preciso que essas pessoas que vêm para aqui, quando voltem, tenham assistência, né, gente? Porque a medicina não é uma matemática, 2 e 2 são 4, são possibilidades e o profissional é escolhido para isso, para a gente ter o melhor resultado possível, mas em alguns momentos você pode precisar mais de uma enfermeira, você pode precisar de um profissional de uma outra área, porque envolveu uma outra questão. Enfim, é a gente humanizar também esse procedimento. Eu me peguei, gente, orando pela vida dos bons médicos, porque Deus me livre dos médicos ruins. Porque um bom médico, a gente foi ontem, e eu me peguei orando por ele. Porque um bom médico... Eu também, eu estava fazendo oração. E não é dizer que o bom médico não vai correr o risco de errar, não. Gente, errar com vida, o desejo da gente é que fosse erro zero, mas infelizmente não é assim. Mas quando você pega um cara do bem, você mesmo numa situação difícil, você está bem amparada. Então, quando a gente se prepara para uma empreitada dessa em família, é preciso que a gente pondere. Ainda mais quando o procedimento, as pessoas insistem em falar que é estético e não é, né? Nesse caso não é, mas mesmo que fosse, vamos supor, um busto ou uma face que desse alguma coisa, ao invés de eu contar o dedo e falar assim, tá vendo, você procurou isso, você quis isso. A culpa é sua de tudo que você está passando, porque ele está quase morrendo aqui, a culpa é sua? Vamos deixar que a vida dê os aprendizados. Descoberta espontânea. Vamos deixar que a vida dê os aprendizados e vamos reunir para minimizar aqueles efeitos. Uma coisa eu digo para vocês. Eu estou lutando muito para manter a minha sanidade mental, porque o pós-operatório não é fácil. Sofia continua estudando, trabalhando. Tendo problemas que uma pessoa jovem, uma mulher da minha idade, tem de relacionamento, de não sei o que, de trabalho, de tudo, e tentando dar conta de equilibrar tudo isso. Saúde mental, eu sou autista, né? E está no pós-operatório. Então, eu fico com medo que vocês falam assim, tudo ali para vocês, ver o discurso é tudo muito fácil. Queria ter visto vocês. Gente, a gente se preparou para estar aqui, mas eu sei no dia de hoje o esforço que eu já fiz para ficar muito bem com a minha filha, porque é muito complicado para ela, é complicado para mim, e assim está na casa de todo mundo. Então, na hora que você notar assim, que aqui está esquentando, que vai ser aquele embate, distancia, porque a raiva é má conselheira, você acaba falando que você não quer e
Outro dia eu estava pensando isso. Nossa, mas tem hora que Sofia fala um negócio, mas é muito abusiva. É mão dupla, porque eu respondo de maneira abusiva também. E vice-versa. Abusiva porque existe relações que são abusivas. Meio é outra história. Então, o que eu quero falar é o seguinte. A vida do jeito que tá conclamando a gente para focar em solução. Porque se você ficar procurando o problema, ou estiver diante do problema e ficar focado no problema, a solução está passando por aqui e você não está enxergando. Então não vão ficar focado e atrelado ao problema, não. Vamos focar em solução. É assim que eu estou dando conta com a Sofia, porque fácil não está não. Mas mais essa nós vamos vencer. Hai, gente, significa sim 3 vezes em japonês, é um hiperfoco e na realidade a gente está caminhando para o final de Transparente, semana que vem, e nesse último capítulo vocês vão descobrir assim, o final dessa história. Vai ser feliz? Nossa, quero entrega um pouco. Gente, até semana que vem. Fácil não é nada. Mas ser feliz ou infeliz, a escolha é nossa, viu? Ó, tchau, tchau. Olá, você e você. O que você tá fazendo aqui? Eu tô muito próximo, Melu. É o seguinte, gente. Tem dia que essa menina gruda. Quando ela era criança, ela chamava isso de gudunhar. Ô mamãe, vamos gudunhar? Vovó, vamos gudunhar? Vovó é linda, né? Ela é linda. É linda até hoje. Mas a gente tá gostando desse afeto todo, esse amor. A gente ama demais, desculpa. A gente tá gostando desse grude todo porque hoje, primeiro que a gente ama todo mundo, ama vocês, assim, e hoje a gente quer compartilhar esse amor que a gente tá entre a gente, é mais um amor entre a gente, mas a gente chegou compartilhando esse episódio final da nossa série Transparente, finalmente chegou. E, gente, esse foi o melhor projeto que eu já fiz em termos de série, ou podcast, ou qualquer coisa que eu fiz na vida, assim, até hoje. Queria te agradecer pela ideia, né, do projeto. Pode contar? Então é emocionante. Pode contar o que você quiser. Mamãe, o que você fala dessas coisas? Não é seu lugar de fala. Eu falei assim, não? Então tá, eu só sou parente? Então eu sou transparente. Exatamente. Então, já que não é seu lugar de fala, vamos... Eu achei genial essa ideia diferente, porque na verdade, aí aquela hora que eu, quando criança, eu pegava, não sei se você de uma enciclopédia, porque eu sou velha, né, não sou dessa época de internet na época. Aí você pega uma enciclopédia e fala, mamãe, eu pesquisei sobre o lugar de fala, que você mandou pesquisar. Então vamos conceitualizar o lugar de fala aqui. Lugar de fala não significa que você não pode falar o que você quer, não, tá, gente? Não é isso. Lugar de fala significa que quando você fala de alguma coisa, você fala de um lugar, de uma consciência que é social, inclusive. Eu falo de um lugar de mulher autista, transgênero, de uma determinada etnia, de uma determinada condição social, e tudo isso vai influenciar na minha maneira de interagir com o mundo e como é que eu vou, enfim, enxergar as coisas. A minha visão é contaminada, talvez, por tudo isso. Da mesma forma, minha mãe, ela pode não saber, teoricamente, exatamente o que é ser uma pessoa trans. Ela não sabe porque não é, né? Assim, não tem como saber desse lugar tão pessoal, tão íntimo. Então, assim, eu posso imaginar, pode estudar, para fazer o que você quiser. Mas, ao mesmo tempo, ela tem lugar de mãe, então ela tem essa vivência como mãe. Transparente, pra mim, essa série maravilhosa, ela não foi uma série sobre transgênero, não. Pra mim foi uma série sobre amor, sobre família, sobre mãe, maternidade, a importância, né, desse acolhimento, a importância da família. Porque, gente, vocês imaginem se a gente educa o filho para qualquer pessoa que tem um filho, que tem uma filha, se educa para autonomia, você quer que a pessoa se resolva, seja corajosa, se entenda, seja assertiva, aquelas coisas, né, que todo mundo quer que os filhos sejam. E quando o filho ou filha chega para você com tudo isso, você vai questionar? Mas não! Você vai começar a colocar limite? É igual a criancinha, né? Olha que lindo!
Às vezes a pessoa pega o desenho e fala assim, nossa, tá maravilhoso, e fala coisas que a criança percebe. Não, eu sei contar. Nasci ontem, eu sou criança, eu nasci ontem. Ou então faz pior, depois eu vejo. E também não dá nenhum valor aquilo. Então, o que eu quero dizer com isso é, quaisquer que sejam as coisas que surgem no seio de uma família, a gente tem que enxergar na totalidade a pessoa para tentar entender aquilo. Porque eu percebo que se eu introjetar um papel de mãe cheio de regras pré-concebidas, eu vou, quando a Sofia, eu vou fazer o Enem para jornalismo. Você não faz isso não, porque jornalismo você vai ser pobre, você vai ser a vida toda. Pior sentido, vai sofrer, não vai pobre de nada nenhum, mas assim, você é pobre ainda e não conseguir ter o que você quer para a saúde ou para o básico. Essa preocupação. Eu não fiz isso com a Sofia. Errei e erro em muitas coisas. Não estou falando também, né? Porque muita gente às vezes me deixa constrangida, porque, nossa, você é uma mãe maravilhosa. Entre ser uma mãe maravilhosa e tentar ser uma boa mãe, tem a distância. Eu tento ser uma boa mãe, mas a gente erra. Agora, um dos erros que eu não quero cometer é projetar em você, filha, entender que você não sou eu e nem um monte de argila que eu vou moldar de acordo com o meu sonho. Entender isso, gente, parece fácil, mas eu fico pensando, a Sofia, quando era pequenininha, aquela coisa mais gostosa que papai chamava de bolinho de trigo, aquela coisa mais deliciosa do mundo, você tende... Beijo, papai Roberto, te amo. Você tende a traçar já, vai ser assim, vai ser assado. E uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida foi acompanhar passo a passo o serzinho que nascia daquele bebê, que cada dia estava diferente. Então, eu vou querer que você faça suas considerações finais mesmo, mas eu queria antes. Mas eu sou acabando a série, já episódio, tem a surpresa final, tipo aquele trilolá, e você desistir. Eu vou preparar uma surpresa, eu vou chegar lá e quero realmente falar. Mas antes disso, tem um ponto. Eu vou falar algumas coisas que foram concretas, eu não vou esmiuçá-las, mas que são finais felizes para mim. Finais e começos felizes. Agora eu tô plena, eu tô em paz. Hoje é um dia muito simbólico para mim. Hoje eu estou em paz, hoje eu cheguei, hoje eu existo, hoje eu tô plena para ser feliz e não ficar rememorando coisas que eu não deveria. Então vamos lá. Ai, não, vamos lá, você considera. Primeiro ponto, e aí, no budismo eu achei isso, são relatos de experiência, mas também de determinação para o futuro. Então eu vou falar as minhas determinações. Primeiro, eu determino que eu não vou ficar mais, o que eu já passei, na mão de porque eu sou trans, porque eu sou autista, ninguém me aceita, ninguém me sei o que lá, procurar um relacionamento que não me faça bem. Segundo, eu não pretendo, e aqui fica o registro, até pra mim, eu não vou falar mais até segunda ordem, até eu mudar de ideia, porque assim, a vida pode exigir de novo de transgeneridade, não. Eu sou uma mulher e ponto. Terceiro, eu não tenho dúvida disso. Eu não tolero abusos de ninguém. Quarto, mas e o quarto é simplesmente, como mulher, eu vou honrar todo o feminino que tem em Sofia, que é sabedoria. E honrar como que eu aprendi essa sabedoria e da fonte que eu lutei. Então o twist, assim, a surpresa e tudo, é que eu preparei, não é presente não, tá? Desembucha, menina. Mas é uma coisa mais simbólica.
A gente focou muito em lugar de fala, né? Eu realmente acho que, como contexto científico, o lugar de fala, ele não permite uma pessoa que não vive aquilo, sabe? Eu não quero me misturar com a minha mãe, não me entendam mal. Minha mãe sabe exatamente o que eu passei. Eu falei isso, ela sabe. Ela sabe como um diagnóstico não é só de mãe, ela não é o senso comum das mães. E eu quero que mais mães se inspirem nisso, porque a gente pode. Hoje eu termino transparentes como... Dentro da sociedade eu conseguia muito o que a sociedade exigia, mas é mais do que isso. Eu termino como jornalista e desenvolvedor de software. Eu termino como mestre em comunicação, territorialidades e vulnerabilidades. Eu termino como um mundo promissor e cheio de possibilidades. E eu, que estou há 25 anos ao lado dessa mulher, que conheço e entendo essa mulher desde que ela nasceu, me sinto muito orgulhosa com o que ela traçou, com o que ela superou, com o que ela tem força para superar e com a oportunidade que ela me deu de ser uma pessoa melhor, sendo mãe ao lado dela. E ela falou essa questão de misturar, que nesse caminho em que o nosso envolvimento é maior de mãe e filha, às vezes a gente tem uma relação visceral, a gente se mistura. Mas hoje, Sofia Silva de Mendonça é uma mulher de 25 anos e hoje eu sou mais a amiga que estou ao lado porque ela precisar e para aplaudir cada vitória que ainda virá. Tenho muito orgulho disso e sei que para a gente ter esse sucesso, a gente precisa acreditar, ter uma fé inabalável, porque a gente costuma duvidar quando a coisa aperta, ter uma fé inabalável, porque o que eu vejo e vivencio com Sofia são vocês que compõem a nossa comunidade de seguidores, dando uma maior força para a gente. Vocês não têm noção de como que as palavras que vocês nos escrevem, como que vocês são responsáveis por essa nossa determinação de ser cada dia pessoas melhores e devolver isso para a sociedade. Então, assim, hoje a gente termina a série Transparente, lembrando a todos da importância dessa palavra, parente. A família não tem que ser bonita só no retrato, não. A família, ela tem a oportunidade de treinar com as pessoas que a vida colocou para ela, sem que ela fosse lá fora escolher, para ela ser melhor e poder se doar melhor para a sociedade. Então é o nosso palco de ensaios e que a gente, a cada ensaio, se torne melhor para desenrolar essa peça maravilhosa que é o teatro da nossa vida, que não termina com a nossa morte, que faz parte da vida. Porque o único momento que a gente tem certeza que existe na nossa vida é este aqui e agora. Isso. Para fechar mesmo e despedir, eu gostaria de fechar com uma frase da minha dissertação de mestrado, na verdade. E eu acho que define bem tudo isso, então eu vou falar. Mamãe, muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou durante todos esses episódios de Transparente. Hoje eu não tenho mais medo do futuro. Beijo, pessoal. Até mais. Até mais.